Olá, sejam bem-vindos ao curso Aspectos Essenciais dos Transtornos do Humor. Essa é a primeira aula, vou me apresentar para vocês e apresentar o conteúdo sobre o qual nós vamos conversar. E aí, animados? Quem já me conhece do curso de Ansiedade e Psicose pode pular essa parte e aqui eu vou fazer uma breve apresentação para não ficar repetitivo. Mas muita gente que está entrando na plataforma agora pode começar por esse curso de transtornos do humor. Por isso, eu acho importante me introduzir novamente. Meu nome é Jéssica Moraes Araújo, eu me graduei médica pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro em 2015. Terminei minha residência médica em psiquiatria pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, em 2018. Continuei estudando mais um pouco e fiz um fellow em cuidados agudos e intervenção precoce em psiquiatria, que eu finalizei em 2019. Também continuei estudando e agora eu estou no meu mestrado sobre diagnóstico diferencial de psicose, que é um curso que eu dou aqui para vocês com muito prazer. Mas o tema desse curso não é psicose, é transtornos do humor. Por que eu coloquei esse gráfico? Ele deve ser um conhecido de vocês, tá rodando aí a internet, né, durante a pandemia. Foi um pneumologista que criou uma estimativa do que ele acredita que vai, os acometimentos que vão acontecer com a saúde. Então, no começo, a gente viveu, né, e tem vivido em algumas regiões do Brasil e do mundo, essa primeira onda, que é a mortalidade imediata e a morbidade do Covid-19. Esse foi o grande impacto, né, no começo da pandemia. E aí, o que aconteceu? Teve uma demanda por isolamento, pela quarentena, e os recursos foram imediatamente direcionados aos portadores de Covid. Então, alguns outros pacientes graves com outros tipos de doença sofreram a falta de recursos em casos que não eram, por não ter acesso a socorro, por não ser Covid. E aí, a terceira onda de prejuízos na saúde corresponde ao impacto do cuidado interrompido de doenças crônicas. Então, durante esse momento aqui, os recursos, os esforços foram destinados a tratar o Covid, as comorbidades relacionadas a ele. E aí muitas pessoas que vinham tratando a sua hipertensão, a sua diabetes, doenças reumatológicas, doenças neurológicas crônicas, doenças psiquiátricas, tiveram um período de falta de acesso, e ainda estão tendo, de falta de acesso aos profissionais. Porque os profissionais estão sobrecarregados com outras demandas mais urgentes, e outro porque, gente, teve um período que os consultórios se fecharam, né? Meu consultório mesmo, no início da pandemia, a gente teve que fechar, não sabia como que seria, ainda não podia fazer as consultas online, então muita gente descompensando por falta de acesso. E aí, no meio de tudo isso, vem crescendo essa onda vermelha, que é chamada de quarta onda, que são as consequências psíquicas e emocionais da pandemia e dos seus desdobramentos, porque afinal são muitas perdas econômicas, é a perda de rotina, perda de familiares, muitas mortes, né? Essa falta de direção, de explicação, de um tratamento, e situações assim calamitosas em relação ao desgoverno, né, do país. Então, isso tem causado, fora as perdas econômicas, isso tem causado prejuízos emocionais e psíquicos no geral, mas principalmente de transtornos depressivos, ansiosos e transtorno de estresse pós-traumático. É por isso que vocês precisam assistir esse curso com muita atenção, porque ele vai ajudar vocês a identificar precocemente depressão e vai te ajudar também a tratar esses pacientes. Então, a quarta onda ela é composta pelo trauma psíquico, doenças da saúde mental, prejuízo econômico, porque uma pessoa que não tem condição psíquica de trabalhar gera prejuízo para a família, para o Estado, e níveis altíssimos de burnout, principalmente para os profissionais de saúde, muitos de vocês que estão me ouvindo.
Então, vamos entender qual vai ser o conteúdo. E lembrando que o conteúdo é uma ideia do programa, do curso que vocês vão ter, mas ele pode sofrer algumas modificações conforme a demanda de vocês, ou conforme algum artigo interessante novo que eu encontrar, algum tema que eu vejo assim que precisa ser abordado com mais profundidade. Então, isso aqui é uma aproximação do que nós vamos abordar. Essa aula 1 é a que vocês estão tendo. Na aula 2 eu explico quais são as possíveis referências bibliográficas confiáveis onde estudar. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque muito se fala de depressão na internet, mas muita coisa não é confiável. Então eu vou falar para vocês quais são os livros onde eu estudo. Vocês vão ter acesso a uma pasta no Google Drive com os artigos nos quais eu me baseio para dar essa aula. Vou explicar quais são os transtornos do humor, o que significa humor dentro da psiquiatria. E aí eu vou entrar diagnóstico por diagnóstico. Vou falar do transtorno disruptivo da desregulação do humor. Entro na famosa depressão, que é o transtorno depressivo maior. Nós vamos ter algumas aulas sobre ela. Depois a depressão pós-parto, que é uma entidade específica, separada, que merece um estudo separado. Depois, o transtorno depressivo persistente, disfórico pré-menstrual. Vou falar um pouco sobre os antidepressivos. Eu dei aulas parecidas no curso de ansiedade, porque são uma classe de medicação que também trata, os transtornos ansiosos. Aqui eu vou reabordar, mas com foco voltado para o tratamento dos transtornos do humor, ok? Depressão resistente ao tratamento. Doutora, minha depressão não passa. Já usei tudo quanto é remédio, em doses altas, por anos, e não passa. Como identificar se realmente é uma depressão resistente e como tratar? Transtorno afetivo bipolar do tipo 1, nós vamos ter 2 aulas sobre ele. As diferenças entre depressão bipolar e unipolar, e aqui vocês têm que prestar muita atenção, porque não se trata da mesma forma. São depressões com uma etiopatogênese diferente, com evolução, prognóstico, desfechos diferentes. Então essa aula merece muita atenção de vocês. E dentro do transtorno afetivo bipolar, o prognóstico e o tratamento. Vou falar do TAB tipo 2, são 2 aulas. Transtorno ciclotímico, estabilizadores de humor, que é a grande classe que trata os transtornos afetivos bipolares, tipo 1 e tipo 2. Nós vamos ter 2 aulas, lítio, ácido valproico, topiramato, carbamazepina, vocês vão aprender tudo isso. E como tratar a depressão bipolar. Lembra que eu falei para vocês? É diferente de depressão unipolar. Depressão unipolar é essa depressão comum, é a depressão de quem não é bipolar. Nós vamos encerrar o curso com alguns casos clínicos para fazer uma retomada de todo o conteúdo denso que vocês vão receber. Eu trouxe o quadro do Munch. Ele pintou no final do século XIX e se chama Melancolia. Esse assunto, depressão, tristeza, melancolia, humor, é extensamente retratado na arte, seja em música, filme, livros, pintura, porque é do ser humano e por isso vocês precisam entender. Esse autor também pintou a tela O Grito, uma tela também chama Ansiedade. Eu coloquei para vocês a tela no curso de ansiedade também. Vale muito a pena ir lá dar uma checada. Esse autor teve uma vida, esse pintor, ele teve uma vida muito difícil. Ele perdeu a mãe e a irmã muito jovens para tuberculose. E aí ele retratava muito dos sentimentos dele, da perda que ele teve nas pinturas. Então, é um pintor expressionista, ele tentava retratar o que tinha de mais genuíno no ser humano. E, gente, tristeza, o sentimento de melancolia, episódios depressivos são coisas genuinamente humanas e a gente precisa entender como isso acontece. Eu vou encerrar essa aula com esse vídeo super interessante que compara a depressão com o cachorro preto. Eu queria que vocês prestassem atenção em todo o vídeo no tipo de coisa que esse cachorro faz a pessoa sentir, no tipo de alteração que gera na rotina dela. E aí eu coloquei um exemplo aqui de uma cena. Eu tentava espantá-lo, mas frequentemente ele vencia.
cair se tornou mais fácil do que se levantar novamente. Então, a depressão é algo que acomete o indivíduo, não é por escolha que ele vai conseguir, eu vou decidir não ter depressão mais. Não é assim, a tendência de recaídas é muito grande e vocês vão entender tudo isso, também entender como deve ser feito um tratamento para evitar as recaídas. É um prazer estar aqui dando essa aula para vocês e eu te espero na próxima. Até logo! I had a black dog. His name was Depression. Whenever the black dog made an appearance, I felt empty and life just seemed to slow down. He could surprise me with a visit for no reason or occasion. The black dog made me look and feel older than my years. When the rest of the world seemed to be enjoying life, I could only see it through the black dog. Activities that usually brought me pleasure suddenly ceased to. He liked to ruin my appetite. He chewed up my memory and my ability to concentrate. Doing anything or going anywhere with the black dog required superhuman strength. At social occasions, he'd sniff out what confidence I had and chase it away. My biggest fear was being found out. I worried that people would judge me. Because of the shame and stigma of the black dog, I was constantly worried that I'd be found out. So I invested vast amounts of energy into covering him up. Keeping up an emotional lie is exhausting. Black dog could make me think and say negative things. He could make me irritable and difficult to be around. He would take my love and bury my intimacy. He loved nothing more than to wake me up with highly repetitive and negative thinking. He also liked to remind me how exhausted I was going to be the next day. Having a black dog in your life isn't so much about feeling a bit down, sad or blue. At its worst, it's about being devoid of feeling altogether. As I got older, the black dog got bigger and he started hanging around all the time. I'd chase him off with whatever I thought might send him running. But more often than not, he'd come out on top. Going down became easier than getting up again. So I became rather good at self-medication, which never really helped. Eventually, I felt totally isolated from everything and everyone. The black dog had finally succeeded in hijacking my life. When you lose all joy in life, you can begin to question what the point of it is. Thankfully, this was the time that I sought professional help. This was my first step towards recovery and a major turning point in my life. I learned that it doesn't matter who you are, the black dog affects millions and millions of people. It is an equal opportunity mongrel. I also learned that there was no silver bullet or magic pill. Medication can help some, and others might need a different approach altogether. I also learned that being emotionally genuine and authentic to those who are close to you can be an absolute game changer. Most importantly, I learnt not to be afraid of the black dog, and I taught him a few new tricks of my own. The more tired and stressed you are, the louder he barks, so it's important to learn how to quiet your mind. It's been clinically proven that regular exercise can be as effective for treating mild to moderate depression as antidepressants, so go for a walk or a run and leave the mutt behind. Keep a mood journal. Getting your thoughts on paper can be cathartic and often insightful. Also keep track of the things that you have to be grateful for. The most important thing to remember is that no matter how bad it gets, if you take the right steps, talk to the right people, black dog days can and will pass. I wouldn't say that I'm grateful for the black dog, but he's been an incredible teacher. He forced me to re-evaluate and simplify my life. I learnt that rather than running away from my problems, it's better to embrace them. The black dog may always be part of my life, but he'll never be the beast that he was. We have an understanding. I've learned through knowledge, patience, discipline and humour, the worst black dog can be made to heal. If you're in difficulty, never be afraid to ask for help. There is absolutely no shame in doing so. The only shame is missing out on life.